gente ia para orar. E outra coisa importante lá em Grisema. Um dia, quando a gente estava lá no início, apareceu um rapazinho lá, chamado Danilo. Ele não era convertido ainda. Ele perguntou se poderia ser membro da igreja. Eu falei, pode frequentar por enquanto. Porque você ainda não é transformado, você pode frequentar. Quando você for transformado por Deus, crê que Deus vai fazer obra, então você participar do estudo discipulado. Discipulado, né? Você pode se tornar membro da igreja. Só para explicar para quem de repente está nos acompanhando e não é evangélico e pode não entender essa linguagem. O que ele está falando aqui é o seguinte: aquelas pessoas que chegam na igreja e assim elas começam a caminhar, nós não chega na igreja e nós batizamos. Não fazemos isso. Exatamente. As pessoas chegam, conhecem, e quando as pessoas se desejam, externalizam o seu desejo em serem membros da igreja, por quê? Não porque querem fazer parte de uma sociedade, ou de um grupo, ou de uma... não é isso. É porque sentiram no coração que Deus assim está falando no seu coração, Deus está trabalhando na sua vida, a palavra de Deus está se trabalhando na sua mente, e as pessoas assim têm o desejo de adequar em acordo com o que a palavra de Deus exige. Aí sim, essas pessoas vão participar de uma classe que na igreja presbiteriana nós chamamos de catecúmenos. Catecúmenos é classe de novos membros novos. E ali as pessoas vão aprender o quê? Vão aprender as doutrinas da igreja, a forma de governo da igreja, como que a igreja funciona, a história da igreja. Por quê? Para que as pessoas saibam aonde estão entrando. Exatamente. Saber como funciona a igreja, como funciona cada etapa, porque é muito ruim você entrar num ambiente sem saber como funciona. Verdade. Né? Para isso que existe essa classe de novos membros que nós chamamos de catecúmenos. Verdade. Então esse rapaz, então, ele começou a frequentar uma outra igreja na época. Ele se converteu, inclusive eu fui lá em Tuiutaba levar ele para receber o diploma, fez um curso online de pastorado. E quando nós saímos lá e deixamos a igreja, ele que assumiu a igreja como pastor, através do presidente dele, que era o pastor Natanael Torquato, aqui do Rio. Então nessa igreja, a igreja ainda era presbiteriana? Não. Agora já não era mais presbiteriana. Como que foi essa transição? É através do projeto ID, né? Quando nós começamos e ajuda o projeto ID, essa missão interdenominacional, que é Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus. Então nós, como não tinha nenhuma igreja presbiteriana que assumiu o trabalho próxima, então nós resolvemos deixar com o projeto ID. O projeto ID, como era também era fundador da igreja pentecostal da plenitude de Deus, então assumiu o trabalho. E esse rapaz, cria de Grisema, se tornou pastor. Ah, que legal. Se casou. Quer dizer, então calma aí. Então vocês já plantaram uma assembleia? Isso foi depois que nós saímos de lá. Sim. E o Francisco já está mais à frente, né? Ah, isso aí foi entendi. Depois que nós saímos. Quando vocês saíram, enquanto o projeto nós ID... estávamos, era presbiteriano. Exatamente. Aí chegou o tempo da gente ir para outra cidade, porque aconteceu alguns problemas, assim, de saúde minha, né? Eu perdi totalmente a luta voz, que ela teve lá. Né? Eu trabalhava com crianças. Conta essa história pra gente, velho. Eu comecei assim, todas as vezes que eu ia para a igreja e eu começava, e a gente em oração e tudo, Francisco tinha um programa na rádio que ele trazia um estudo, um momento de reflexão da palavra de Deus, né? E foi nesse tempo que eu comecei a perder a voz. Eu tive que procurar um especialista? Um profissional, né? Como é que é? Não. Fono. E eu comecei a fazer o tratamento e tal. E aí o Francisco falou, olha, de repente já está chegando o tempo da gente sair, porque aqui nós já evangelizamos, a igreja presbiteriana está tendo assim uma dificuldade de caminhar, mas ficou lá o templo, né? E o projeto ID, que a gente fazia parte desse grupo,
eles assumiram. Mas antes disso, nós oramos, pedimos a direção de Deus. E aí um dia, quando o Francisco estava na rádio, e ele já tinha comentado que ele estava sentindo que estava o tempo da gente sair. Aí foi quando eu dobrei meus joelhos e eu fui orar. E eu me lembrei daquele texto quando Judas se enforcou e logo se reuniu os discípulos e eles foram fazer como que fala? É tipo assim um sorteio, uma escolha para que Nossa sorte. Foi o momento de escolha do 12º apóstolo. E aí foi quando eles lançaram sorte, né? Foi isso. Sim, caiu sobre Matias. E aí foi escolhido Matias. E eu me lembrei daquela situação e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou colocar aqui escrito o nome das cidades, porque ele já tinha falado algumas cidades, a gente já tinha ido visitar a cidade essa que ele falou, Viçosa. Era Viçosa. Eu gostei demais de Viçosa, né? Mas Viçosa já tinha igreja, já tinha trabalhos lá. Viçosa, Rio Pomba, Tocantins. Nós fomos sondar, né? E tudo, mas eu gostei de lá. Viçosa é uma cidade apaixonante. E eu fiquei com o coração lá, né? Eu falei, se a gente sair daqui, vamos pra lá. Eu crente que era assim, né? Mas aí o Espírito Santo, ele toca no coração da gente e faz a gente se colocar no nosso lugar, né? Mas antes da gente sair, posso falar um pedacinho? Pode? Fala. Antes da gente sair de lá... Afinal de contas, gente, o Chiquinho fala ou não fala? Antes da gente sair de lá, nós fizemos um trabalho com criança e levamos no nossa Kombi cerca de 10 crianças lá para o Conservatório de Música. Nós fizemos um trabalho com criança lá. Para aprender música. E hoje tem criança já que é músico, através desse trabalho que nós fizemos em Gricema. Nós fizemos um trabalho também na cidade, com todas as igrejas, nós conseguimos criar o Dia do Evangelho na cidade e o Dia da Bíblia, com todas as ou seja, Deus ele proporcionou exatamente toda a honra e toda a glória que ao Senhor. Vocês pudessem ter um acesso às demais igrejas, unificassem um trabalho único em prol de uma comunhão entre todas as denominações. Verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Então vocês foram os instrumentos de Deus para a plantação de uma igreja, iniciou o IPB, hoje não é IPB, hoje é Pentecostal Plenitude, né? Amém, glória a Deus por isso, conforme nós falamos, né? Qual o problema tem nisso? Nenhum. É o reino de Deus, é trabalhando para o reino de Deus. Então, houve a plantação dessa igreja, transformação de vidas, aquela pessoa que chegou lá toda quebrada, hoje é o pastor da igreja. Era até 2 meses para trás, partiu para a glória. 2 meses atrás. Faleceu? Danilo Xavier partiu. Tá. Mas ele também, depois disso, ele implantou algumas igrejas lá, depois a gente pode falar sobre isso. Também, né? Ele e o pastor Natanael. Que bom. E aí, depois vocês, por uma questão de saúde, tiveram que se mudar. Falar nisso hoje, esse problema foi resolvido, né, Vera? Graças a Deus. Né? Deus, ele criou os mecanismos. Logo eu procurei ajuda, né? Deus foi abrindo as portas. Medicina, mas também orando. Sim, Deus, claro. Nós não podemos ignorar a ciência. Não, de jeito nenhum, né? Eu acredito que foi até assim uma forma do Senhor despertar que o nosso tempo ali encerrou. Já estava encerrando. Agora me diz uma coisa, você falou aí que aquele processo de escolha, quando Judas ele morre, tem o processo de escolha que Matias é escolhido como o 12º, mas nós vamos ver no contexto bíblico que na verdade o 12º não era Matias, era Paulo. Era Paulo, né? Nós vamos ver isso, mas sem entrar nesse mérito, mas você falou que você seguiu o mesmo processo para escolher a cidade. Você queria ir para Viçosa. Exatamente. Mas tinha uma outra cidade. Como é que funcionou esse processo de escolha? Tinha, mas
Era mais 2 cidades? É mais 2, Moura Viçosa, Rio Pomba e Tocantins. e Tocantins. Viçosa, Rio Pomba e Tocantins. É. E como é que vocês escolheram? Vocês foram para Viçosa, então? Não, mas antes disso, a gente também tinha iniciado um trabalho numa cidadezinha chamada São Geraldo. São Que é Geraldo. caminho para Não, Viçosa, São Geraldo a gente né? fala depois. Fala, fala sobre Vamos falar do processo Aí- de escolha. Aí o que aconteceu? Eu dobrei meus joelhos, eu fui pro quarto, né? Dobrei meus joelhos, eu estava na sala, estava até ouvindo o programa que estava Na rádio. na rádio. E aí eu falei com Deus, o Senhor, Ele conhece e sonda o nosso coração, né? Ele Tipo assim, sabe. Deus, olha, tá aqui, eu É. quero ir para Viçosa. Ele fala, Exatamente. Senhor, eu gostei muito de Viçosa. O meu desejo é ir para Viçosa, mas seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor. E aí eu fiz lá e escrevi o nome Viçosa, Tocantins Rio Pomba. e Rio Pomba, que era uma cidade que ele já tinha comentado, que seria a próxima, né? Ah, Aí eu tirei, aí veio Antes Rio de- Pomba. não, calma aí. Aí eu Antes- orei, né? Você orou. E fiz lá E tirou os o papel. papeizinhos, tirei o papel. Logo após a oração. Então veja se foi. Será que foi isso que aconteceu? Quando você pegou, antes de você abrir, você na sua mente. É Viçosa que está escrito aqui. Você pensou assim? Olha, pastor, para te dizer sinceramente, eu No não. coração não era assim, né? o meu coração era de ir para Viçosa, mas Viçosa é ali linda. naquele momento, o meu coração estava voltado para a vontade de Deus. Sim. Sabe? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Quando abriu, Mas a minha vontade era era Viçosa, sim. Gente, só pra gente fazer um parênteses aqui. Queridos, não é errado não você dizer para Deus qual é a sua vontade, tá? Isso não é errado. Nas nossas orações, nós podemos dizer, Senhor, olha, essa é a minha vontade, é isso que eu quero, tá? Isso não é errado não. O que nós não podemos querer fazer é impor a nossa vontade a Deus. É Verdade. verdade. Agora, dizer para Deus qual é a nossa vontade, qual o problema disso? Pastor. Até porque ele Nenhum. conhece, né, o nosso Exatamente. interior. Agora, querer impor a ele o nosso querer, aí não, aí é uma outra história, né? Aí a gente se dá mal. Aí se dá mal. Mas aí Pois você é. tirou o papel, Aí eu quando tirei- abriu, Quando eu abri. não Rio era Pomba, Viçosa, Rio Pomba. Aí eu falei, não, vou fazer de novo. Vou fazer de novo para ver se vai Se é isso confirmar. mesmo. Aí eu joguei aqueles papéis, joguei até os papeizinhos fora, não foi Ah, nem os mesmos. tá. Fiz novamente. Fui lá, peguei uma folha de caderno, escrevi, Escreveu. fiz novamente. Aí quando puxou, Quando eu Viçosa. puxei, que Rio nada, Pomba. pastor, era Rio Pomba novamente. Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. E aí? E o impressionante é que quando o Francisco chegou da rádio, eu comentei com ele, eu falei, amor, eu fiz assim, assim, assim. Ele não falou nada. Ele só comentou assim, foi Rio Pomba? Eu falei, foi. Ele foi lá no quarto e fez os papeizinhos, ele mesmo fez. E veio na sala, eu estava sentado na sala, ele veio na sala. Tirou com os na sua papeizinhos. Não, ele falou assim, tira aqui. Quando você tirou, Quando eu Viçosa. tirei, que nada, Rio Pomba. Ele falou, então essa vai ser a próxima cidade. cidade. Próxima cidade, É. Rio Pomba 3 vezes. Próxima cidade, 3 vezes Rio Pomba. Que bom, hein? E aí veio a confirmação de Deus e ele falou assim, então essa vai ser a nossa próxima cidade. Nós vamos lá conhecer, porque até então a gente passava de carro, né? A entrada da cidade, à esquerda, e a gente passava de carro ali né, amor? Verdade, era passagem. Mas nós nunca tínhamos ido lá. E aí aconteceu que quando ele falou, a gente já começou a orar, né? O Senhor prepara e tal. E aí, Deus agora- aí ele falou assim, olha, na outra semana nós vamos lá conhecer Rio Pomba. Aí foi quando a gente saiu para conhecer e ele já procurar ver alguma Tem igreja casa, hoje em Rio alguma Pomba? coisa. Hoje, graças a Deus, tem a igreja presbiteriana Hoje implantada tem. lá. Ah, Hoje essa ficou presbiteriana. Essa ficou presbiteriana. Gente, então, nós vamos dar uma pausa aqui, vamos encerrar esse nosso bate-papo. Vamos sair de Guiricema. Nossa próxima estação será Rio Pomba, 3 vezes, né?
3 vezes, Rio Pombas 3 vezes. Que 3 história vezes. interessante. Olha, Verdade. agora que nós iniciamos a história em que o casal, eles estão morando no campo missionário, foram para Guiricema, tiveram uma dificuldade que chegou até a ser uma dificuldade judicial. Deus, ele começou a agir, moveu ali toda aquela situação. Naquela cidade onde a igreja foi iniciada hoje, é o centro da cidade de Guiricema, né? É o centro da cidade de Guiricema. Vidas ali foram transformadas. Tem uma igreja pregando o evangelho de Cristo lá. Vidas estão sendo alcançadas no dia de hoje. Aquele que chegou lá com a vida toda destruída, que foi o que se tornou o pastor da igreja, foi plantador também, né? Foi plantador. Plantou outras igrejas. Então, assim, quanta coisa maravilhosa nós podemos ver, né? Ou seja, Deus é o nosso Deus. E nós estamos aqui para servi-lo. E servi-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Então, queridos, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Fique na paz. Nossa próxima parada agora é Rio Pombas. Não é Viçosa. Não é Viçosa. É Rio Pombas. E nós estaremos chegando lá contando a história de Rio Pombas, que tem alguma coisa aí legal em Rio Pombas, tem alguma coisa legal em Rio Pombas, e eu acho que eu já falei, né? Já falei lá atrás aí, algo legal tem em Rio Pombas, e no próximo vídeo vocês irão saber o que aconteceu lá, e como desenvolver o trabalho, as dificuldades que o casal teve, mas também todo o mover de Deus, para que hoje tenha uma agência pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Tenha você também um coração missionário. Fique na paz e que Deus os guarde pelo seu poder. Amém. Amém. Foi? A gente, nesse meio em Guiricema, a gente Johnny, plantou. vamos fazer o seguinte, vai dar meio-dia. Vamos subir.